Continuamos sempre com o Banrisul, o grande banco do Sul. Bem, vamos conversar então sobre livros. Você já pensou em lançar um livro? Plantou árvore, teve filho e lançar um livro. É difícil lançar um livro? O que precisa para lançar um livro? Vou conversar com o Albert, ele que é jornalista, também tem uma editora e é escritor. É difícil lançar um livro? Não é difícil. O difícil é encontrar uma boa editora que vá te atender de acordo com as tuas necessidades. Isso é difícil. Encontrar a editora ideal que vai se adaptar ao perfil do livro que tu quer lançar. Uma vez que tu encontra a editora, tu consegue fazer um trabalho maravilhoso. Qual é a diferença que tem entre as editoras? É o preço? O que? Atenção, carinho? Assim, que editora faz o quê? A editora se encarrega de fazer a revisão, a edição, a diagramação, a capa, o aconselhamento. No caso da nossa, nós apoiamos também na formação, na produção da sessão de autógrafos, nós fazemos assessoria de imprensa, nós damos todo o apoio nas redes sociais, porque o autor chega com um materialzinho impresso num arquivinho de Word e é só o que ele tem. Dali, uma vez que ele nos coloca esse arquivo de Word nas nossas mãos, em 45 dias nós entregamos assim. Esse aqui é o Pocket. Mas faço qualquer livro. Qualquer livro. Eu digo, nós entregamos o material impresso. Em 45 dias, o material está impresso. Ele não se incomoda com absolutamente nada. Com o ISBN, que é o registro? Tudo. Nós temos bibliotecário, nós temos um cadastro na Biblioteca Nacional. Sim, porque eu posso lançar um livro totalmente independente, sem nada. Eu escrevo, meus diagramo e tal, mas é um livro amador. Exatamente. Se não tiver um registro ISBN, é um livro pirata, amador? Não é reconhecido? O que é? O que é o ISBN? É a inscrição social na Biblioteca Nacional, porque o livro pode ser plagiado. E tu não vai ter como provar que tu escreveste aquele livro, antes do plágio. Perante a justiça, aquele livro que tu fizeste... São direitos. Direitos autorais. É o reconhecimento de que aquela obra que foi plagiada é tua, na verdade. Juridicamente, sem esse registro na Biblioteca Nacional, o teu livro não existe. Sim. Albert, o jornal está acabando, está agonizando. Pega o jornal de hoje, só lê notícias de ontem. O jornal vai acabar. E o livro está em queda? Está reduzindo ou segue sempre? Pois olha só que interessante. Há coisa de 15, 20 anos atrás, surgiu o e-book. O e-book. Nós achávamos que em 10 ou 15 anos o livro impresso ficaria relegado assim a bibliotecas, a coisas de antiguidade, não seria mais comprado. Não se fala em e-book. Não deu certo? Não se fala, as pessoas não têm interesse. É muito chato ler 40, 50, 80, 200 páginas no computador. Um tablet pode facilitar um pouco, mas é muito chato. As pessoas gostam de pegar isso aqui, folhear, gostam de sentir o cheirinho. Isso aqui, esse hábito aqui, as pessoas não vão perder. Mesmo jovem? Mesmo jovem. E eu te falo com um exemplo de um rapaz chamado Maurício Paz, que é um jovem que nós vamos lançar agora no dia 27 de maio. Ele tem 20 anos. Ele vai começar com um romance de 226 páginas. E ele nós colocamos nas redes sociais, ele está fazendo a promoção a divulgação do livro dele. Ele tem 300, 400 curtidas para cada postagem que ele faz sobre o livro. Eu dei uma olhada na página dele, a página normal do Facebook dele, tem 50, tem 30, tem 20, nas postagens tradicionais. Ele falou do livro, chegou a 300 curtidas, em questão de horas. Então, quer dizer, ele tem o respaldo dos amigos dele, dos colegas de aula, dos colegas da família, ele tem esse respaldo, porque ele é um jovem, talvez o primeiro da turma, do bairro, da cidade, alguma coisa assim, que vai lançar um livro tão jovem assim. E saindo logo de cara com um romance de 226 páginas. É o que eu costumo chamar um livro que para em pé. E a Miriam, você que é produtora literária, o lançar um livro é muito difícil, o custo é alto, o que você viabiliza, o tamanho do livro, como é que faz para ficar mais viável um livro? Normalmente a primeira pergunta que eu faço para o autor ou para a editora, quem é o teu público-alvo? Né? Porque hoje em dia se publica livro e acha que, é fácil, tu bota na venda em qualquer livraria, vai estar na ponta da gôndola e pronto. Hoje em dia a venda do livro é bem difícil, né? Então é algo assim, tu tem que
entender mais ou menos como é que está o público leitor para tu poder ir adiante, né? Então, o tamanho do livro, o tamanho da fonte, como é que tu vai fazer a arte da capa. Então, por exemplo, se tem um livro técnico, né, no caso, o livro técnico ele não vende da capa, ele vai vender o conteúdo, né? Então, tudo isso tu vai trabalhar, né? Agora, tem muita gente que está fazendo livro, que é palestrante, etc., que eu acho que é bem interessante isso, né? Porque daqui a pouco a pessoa assistiu uma palestra, né, e aí quer aperfeiçoar um pouquinho mais, tem um livro. O palestrante, ele tem que ter um livro? Seria interessante, tá? Porque até para... Parece que faz parte. Eu acho que sim. Faz parte do show. Eu acredito que sim, Eu acho que assim, ó, tem como a pessoa aprofundar um pouco mais, porque quando tu dá uma palestra, faz um seminário, tu tem que ter um aprofundamento maior. Então, acho que o livro torna isso melhor. Eu acho que a pessoa tem como se aperfeiçoar e procurar mais pesquisar um pouco mais. É porque o palestrante, ele parece que as pessoas querem que ele tenha no seu currículo, tem que ter um livro. Tem que ter um livro, até para vender depois também, né? E uma outra coisa, às vezes, que eu, como trabalho também no ramo gráfico, né, em seguida eu pego um livro na produção e digo assim, tá, quem é o cara? Não tem editora, não diz quem é o cara, qual é a garantia que tu vai ter, qual é a credibilidade que tem a pessoa. Não tem ISBN, nada. Sim, aí tipo assim, tá, e aí? É como se tu pegasse um monte de papel e fechasse e pronto. Então tem que ter um aperfeiçoamento, gente que vai trabalhar junto. E tem tiragem mínima? Não, hoje você pode produzir livro 20 exemplares. Por que hoje e não antes? Que tipo assim, a Gráfica impressão... digital. A impressão digital. Hoje tem impressão digital. Vê só, antigamente, quantos livros teria que fazer para dar largada? No mínimo 500. No mínimo 500 para dar largada. Hoje, atenção você que está me assistindo, quer fazer um livro da sua família. Quantos livros eu posso fazer? 20, 30, 50. Mas com boa qualidade? Sim, uma qualidade maravilhosa. Mas e o custo fica elevadíssimo? Não, o custo não fica tão caro. O custo de impressão não é tão caro. Hoje a produção do livro mais caro é aquela parte que a gente chama de pré-impressão, né? Que é a parte de diagramação, arte de capa, né? Revisão. Essa é a parte mais cara. Mas, por exemplo, tu quer fazer um livro de família, faz 20 exemplares, não tem problema nenhum. Que custa um exemplar? Depende do tamanho também? Depende do tamanho, número de páginas. Né? Qual é o livro padrão, tamanho padrão? Normalmente é o 14 e 21. 14 de largura, tá, 21 14 de 21, Com vamos botar 100 páginas, 100 isso. páginas. Que custo fica mais ou menos? De gráfica, em torno de... Para a tiragem de 500 vai dar um... Não, 20. Não, 500 eu não faço digital. 20 exemplares vai dar em torno de menos de R$10 a unidade. Menos de R$10 a unidade. Na gráfica. Na gráfica digital. Isso antigamente não tinha. Exatamente. Hã? Só que nesse preço tem que embutir também a parte da editora. Aí vai Revisão. levar, no caso de uma tiragem baixa de 20 exemplares, o custo unitário de um livro de 14 centímetros por 21 vai ser centímetros, caro. com 100 páginas, vai dar em torno de 18 a 20 reais a unidade. A unidade. A unidade. Sim, mas igual é um valor bem acessível. Sim. Pra fazer 20? Para fazer um livro para presentear a família, com certeza seria um livro um preço bastante acessível, até porque se fosse colocar no mercado um livro que tivesse um custo de 18 reais, tu venderia por 25, 30 reais. Pois é. Que é o Bom, que está valendo por hoje. uma quantidade dessas, vale a pena, hein? Vale. Legal. Vende peixe da tua gráfica? O da tua editora? O que é esse Então, aqui? esse aqui é meu quarto livro, Drops, Poesia em Conta-Gotas. Eu fiz pensando naqueles livrinhos que se vende de leitura rápida, de minutos de sabedoria. Pílulas. Pílulas. Eu uso poesia em conta-gotas justamente para lembrar pequenas gotas de poesia. Né? Deixa eu ver aqui, eu estou curioso. Esse aqui é impressão digital ou não? Sim, digital. Impressão digital, olha aqui, ó. Tanto que ele é cheio de gotas dentro dele. São poesias de 4 versos, Olha aqui, interessante. com rimas. Todas tuas. Sim, são quadrinhos, é claro, o que a gente Aqui, chama ó, de quadrinhos. essa aqui tem a ver. A inteligência é um afrodisíaco. Por mulheres assim, sou maníaco. Olha aqui. Quanto tempo leva para fazer tudo isso aqui? Fica pensando? Depende do livro. Esse livro aí eu fiz em 5 meses. Porque esse livro começou de uma brincadeira. Eu gosto de dar bom dia no Facebook e eu escolho pessoas... Eu gostei disso aqui, ó. Contra o mau humor, gama e garra, nem que seja na marra. Gostei. Essa é boa. Tá aí, urubu de plantão, tchau. Contra o mau humor, gama e garra, nem que seja na marra.
Gostei. Exato. Eu gosto de desejar bom dia no Facebook para alguns amigos especiais, e eu fazia na forma de quadrinhos, e comecei a fazer de brincadeira. Eu já tinha acho que umas 40 ou 50 e alguém me perguntou, bota isso num livro que eu compro. E compraram? Estão comprando, eu lancei o livro agora no dia, Sim, dia 8 se compra, de né? Tem abril. muito que te joga e depois não vai. E aí eu estou começando, eu vou fazer 4 sessões de autógrafos desse livro. Tem, vai lá que eu compro, na hora não tem. Inclusive hoje teve uma sessão de autógrafos aqui em Porto Alegre. Aham. Gostei. Está autografado aqui para mim. Muito obrigado. Sucesso, hein? Muito obrigado. Maravilha. Já pensou em escrever o livro? Sim, depois vou falar com Olha ele. aqui, ó. Pensou? Eu já tenho livro ou pensou em escrever? Eu tenho do doutorado e Já- do mestrado, né? Mas fez livro? Artigos. É como se fosse um livro, mas é mais... Mas dá para fazer técnico. livro agora. Sim, eu quero fazer, eu até vou conversar com Não, ele agora depois. está facílimo fazer um livro. fácil. Aqui, ó, já vendi teu peixe aqui. Vou te dar um cartão da eu editora. também. Dá o cartão e a Tem minha comissão. interesse, né? Perfeitamente. E a comissão também. Eu também tenho que ganhar o meu, né? Isso que é bom. O que é o avanço tecnológico, né? Tudo se adaptando. Antigamente, se fosse fazer um livro, não tinha como. Não. Hoje, um livro pode fazer? Pode. Pode. Mas aí, diagramação e coisa, aí não vai valer. Na verdade, as Não gráficas... dá. Um não dá. As gráficas com as quais nós trabalhamos fazem no mínimo 10. No mínimo 10. 10. Tá, mas 10? Ótimo. Não, quero fazer bastante. Ó, cliente boa! Falar Comissão. sobre autoconhecimento e comportamento, né? Ah, não, o jogo é forte importante, aqui. E o teu? Também. Sim. Já estou vendendo o Muito, livro muito. aqui. Posso dizer só mais uma coisa a respeito? Contanto que eu tenha a comissão. Com relação a esses novos autores, a gente recomenda, a Miriam inclusive fala isso para os clientes dela, que um autor novo que não tem assim, um público muito formado, que não é uma figura pública como tu, a gente que comece assim com 100, 150 livros. Faz uma primeira rodagem. Se por acaso acontecer um fenômeno e vender tudo, Bem. pode fazer uma segunda rodagem e aí só paga o custo da gráfica, porque a editora já foi paga. Muito boa essa E tua aí, dica. e aí baixa um terço, baixa 2/3 do preço da primeira edição, baixa porque a parte da editora já foi Viu? paga. Maravilhoso. Que é a Muito parte bom. mais cara. Isso que eu gosto. Jogo Tu vai limpo. fazer o É. prefácio, tu vai fazer o prefácio do meu livro. Faço. Combinado? Pô, eu já fiz alguns prefácios por aí. O pessoal pede, tem que fazer, né? Me conta mais ou menos ali, vamos fazer. isso aí. Eu gosto de participar. É bom, né? É um bom negócio, hein? O pessoal quer se adaptar. Está se adaptando à realidade. Sim, nós Vai em frente, Nossa, vai crescer o negócio. Nós criamos a Farol Pô. 3 com um outro diferencial com relação às editoras, porque as editoras, contrata as editoras, paga um valor fechado e essa editora vai contratar as pessoas para montar o livro. Eu faço revisão e assessoria de imprensa. O Paulo Prusso faz a diagramação. A Vanessa faz a capa. Somos os 3 sócios que formam a Farol 3 Muito Editores. bom. Então nós cobramos pelo trabalho realizado. Excelente. E nós não temos um custo extra. Sim. Aí Muito bom. o custo da edição vai muito lá para baixo. Tá bem. Onde é que te acha? Nós temos uma página no Facebook, que é facebook.com/farol3editores. Farol 3 Editores. 3, numeral 3. Sim. Ou se quiser fazer um contato A conosco... numeral, Farol 3 É, Farol Editores. número 3. Tá. Ou se quiser fazer um contato conosco pelo farol3editores@gmail.com. Muito bom. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns.